Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao programa de Desenvolvimento Gerencial com o curso Técnicas de Negociação. Estamos começando a gravação do vídeo 2. Eu sou Fabiano Medeiros, produtor e tutor deste curso e deste programa. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre as verdades da negociação. A primeira delas é que o poder sempre favorece o mais forte. É da natureza isso, não, gente? Comprar é diferente de negociar. Às vezes a gente compra sem negociar, né? só pelo entusiasmo, pela emoção. Da mesma forma como vender é diferente de negociar. Às vezes eu vejo as pessoas vendendo, tirando pedido, né? Sem necessariamente estar negociando. Há uma grande miopia que define uma negociação como repartir ao meio. E os autores do livro, eles não concordam com esse pensamento. Posso aceitar uma negociação que eu não tenha tido um bom resultado, mas que naquele momento não foi um bom resultado. Porém, há uma perspectiva grande de ganhos para o futuro. Então é uma decisão estratégica. As empresas esperam que os seus executivos tenham um comportamento de alta performance nas negociações. Vamos logo em seguida entender o que é essa alta performance. Ganha-ganha pode não ser a melhor decisão de estratégia de negociação. O autor explica, por exemplo, que num processo de vendas, o vendedor ele pode imprimir um ganho para ele, para a empresa, em detrimento de ganho para o cliente, porque é uma única vez que vai acontecer, mas que se é um processo que vai se perdurar por muitos e muitos anos, tem que ser ganha-ganha. Nós vamos entender isso logo no próximo. Numa negociação, começa-se num posicionamento inicial que vai se modificando para outros patamares. É outra verdade do processo de negociação. Tudo começa num ponto, esse ponto vai se deslocando para até chegar a um acordo. É o que se chama de movimentações de negociação. E a negociação depende de fatores multiambientais. Depende de muita coisa, não é só da minha vontade de querer ganhar. E o descontrole emocional é muito danoso para se obter uma boa negociação. Isso aí a gente já sabe de cor e salteado, né? Todos os cursos que a gente fez sobre vendas e sobre gestão, a gente fala sobre isso, né? Descontrole emocional é uma doença. E agora vamos entender as dimensões da negociação. Há duas dimensões, basicamente, que a gente vai entender aqui nesse gráfico. A dimensão do resultado, você quer ganhar, obter resultado, e você tem o foco no relacionamento, você quer ter um bom relacionamento. Então, o que é a alta performance? A alta performance é quando você faz uma negociação que você tem forte relacionamento e forte resultado. Portanto, quando você foca só no resultado, não no relacionamento, você tende a fechar as portas para o futuro. Ou quando você só foca no relacionamento, você pode não obter os resultados esperados. Aqui é basicamente a área não aproveitada, é o perde-perde. E agora vamos estudar um pouco sobre as características das estratégias de negociação. Existem, conforme a gente viu, duas, né? Colaborativa, que é do relacionamento ganha-ganha, e a competitiva, que é a obtenção dos resultados pelos resultados, sem se preocupar com a cooperação, com a colaboração. Aqui nós vamos relacionar as características de cada uma delas. Colaboração. O cara está pensando sempre em aumentar o bolo, em ganhar, ou seja, ele ganha, mas o outro também ganha. Ele trabalha com os interesses, ele é transparente, ele pensa a longo prazo, ele não é imediatista, ele foca em soluções, nunca em problemas. Ele apresenta um comportamento de confiança, gera-se propostas há uma predisposição para acordos, uma boa administração do tempo e a cooperação como um comportamento básico. A característica competitiva, ela se define primeiro por obter a maior parte do bolo, o cara quer ganhar tudo. Ganha e perde, ou vice-versa. Ou perde e perde. Nunca é o ganha-ganha. Prevalece o posicionamento e não
os interesses. Tem sempre carta na manga, tem sempre opções para negociar. Começa com uma coisa mais radical e depois vai para uma coisa minoritária, mas nunca se busca um equilíbrio. Barganha, muito poder, muita pressão e minimizar a importância, pressão do tempo e competição, ganhar sempre. Então está aqui, né, esse gráfico das dimensões, onde aparecem essas características que nós acabamos de ver, né? E o ideal é você ter o encontro das duas, né? O resultado e o relacionamento. Quando você atinge uma negociação dessa magnitude, você obteve sucesso. Agora também vamos abordar um pouco sobre as variáveis da negociação. A principal delas é o poder. O poder leva uma vantagem muito grande. Um exemplo do poder nato, um cargo gerencial. Um outro é o poder da informação. Um analista que tem muitas informações, muitas vezes ele tem mais poder do que o próprio gerente. O poder é o poder circunstancial. O poder cuja determinadas variáveis movem composições. É aquele poder que você está por cima uma hora, por baixo noutra. Você está com uma posição mais forte, às vezes você está com uma posição mais relaxada, às vezes você está com uma posição de mais verdade. Outra variável é o tempo, né? À medida que vai passando o tempo, a negociação vai se tornando mais amadurecida. A informação, dependendo da qualidade, ela é fundamental para se chegar a um acordo, né? As informações como, por exemplo, as áreas de interesse das partes. Tanto é que no treinamento de vendas a gente fala o seguinte: quando o cliente compreende o valor, o interesse dele, ele se desfoca do preço. E por isso é que o momento de colocar preço na mesa é só no final da venda, né? A gente fala muito isso lá no PDV, Programa de Desenvolvimento de Vendedores. Agora nós vamos apresentar as 4 etapas que farão você um negociador mais eficiente. Fazer uma reflexão em grupo. Vamos assistir o vídeo aqui que trata desse tema. Etapas que o tornará um negociador mais inteligente. Etapa 1. Separe as pessoas do problema. Antes de começar a negociação, visualize uma linha vertical dividindo uma pessoa ao meio. De um lado está a pessoa e do outro está o problema. Sempre coloque a pessoa em primeiro lugar e o problema em segundo. Negociadores são, antes de tudo, pessoas. Seu objetivo na negociação é ser suave com a pessoa, mas duro com o problema. Muitas vezes somos suaves com a pessoa e então acabamos sendo suaves com o problema também e não conseguimos o que queremos. Ou somos duros com o problema, mas também acabamos sendo duros com a pessoa, prejudicando o relacionamento. Seja suave com a pessoa. Elogie sempre que puder e valorize o seu esforço. Em cada estágio da negociação, pergunte a si mesmo: estou prestando atenção suficiente às questões relacionadas à pessoa? As pessoas têm pontos de vista diferentes. Seus egos são facilmente ameaçados. Elas veem o mundo de sua própria perspectiva, muitas vezes confundindo suas percepções com a realidade. Com frequência, elas interpretam mal o que você diz e não conseguem comunicar suas verdadeiras intenções. Sua raiva e frustração também podem bloquear o acordo. Suas percepções podem ser unilaterais e você pode não estar ouvindo ou se comunicando de forma eficaz. Uma das melhores maneiras de evitar essas questões relacionadas à pessoa é construir um relacionamento com o outro lado antes do início da negociação. Negociar com alguém que você conhece é mais fácil do que com um estranho. Então, chegue cedo para conversar e fique até um pouco mais tarde. Conheça seus gostos e desgostos. Essas interações informais tornam as negociações futuras muito mais fáceis. Vários estudos mostram que simplesmente conhecer o outro lado aumenta a taxa de sucesso da negociação em 25% a 30%. Etapa 2. Concentre-se nos interesses, não nos posicionamentos. Lembra da história sobre os 2 homens discutindo sobre a janela na biblioteca? Ela ilustra um problema comum em negociações em que as pessoas se concentram demais nos posicionamentos que assumem e defendem. Em vez de discutir sobre posicionamentos, mude seu foco para os interesses. Os benefícios de se concentrar nos interesses são óbvios, mas na prática pode ser difícil. Isso porque posicionamentos são claros e específicos, enquanto interesses podem estar ocultos ou vagos. Então, como você descobre os interesses do outro lado?
Simplesmente pergunte por quê. Por que eles querem o que querem? Tente ver as coisas do ponto de vista deles. Depois de descobrir os interesses subjacentes deles, fale sobre o assunto abertamente. As pessoas vão ver melhor quando se sentem compreendidas. Elas acham que as pessoas que as entendem são inteligentes e gentis. Se você quer que elas ouçam seus interesses, comece mostrando que você se importa e entende os deles. Claro, você precisa comunicar seus interesses também. O outro lado pode não saber exatamente o que você deseja. Para transformar seus interesses em opções reais, pergunte a si mesmo: se eles concordarem comigo amanhã, o que vou querer que eles façam? Etapa 3. Seja justo. Mesmo que você entenda bem o que o outro lado quer, conflitos sempre surgirão. Você quer um aluguel mais baixo, mas o proprietário quer um mais alto. Em vez de discutir eternamente, use critérios objetivos para decidir. Lembre-se do exemplo do bolo. Quando dois homens não conseguiam dividir o bolo, fazer com que o homem o cortasse e o outro escolhesse primeiro foi uma solução baseada em um princípio justo. Critérios objetivos são regras imparciais que não dependem de opiniões pessoais. Exemplo disso podem ser preços de mercado, requisitos legais, opiniões de especialistas ou princípios justos com os quais ambos concordam. Em uma negociação, muitas vezes as pessoas resistem porque sentem que você está fazendo uma exigência. Mas se você disser, vamos dar uma olhada no que os regulamentos dizem, isso muda o foco do que você quer para o que as regras dizem. De repente, não é você que está fazendo exigências, e sim as regras. Por exemplo, se o contrato de construção da sua casa não especifica a profundidade que as fundações devem ter e o empreiteiro sugere 1 metro enquanto você acha que 1,5 metros é o padrão, não faça concessões. Em vez disso, diga, olha, talvez eu esteja errado, talvez 1 metro seja mesmo suficiente. O governo tem especificações padrão para essas condições de solo? Qual é o risco de terremoto aqui? Onde você sugere que procuremos as orientações para resolver essa questão? Veja só como você pode aplicar essa ideia de forma eficaz. Antes de começar, defina alguns princípios justos junto com o outro lado. Por exemplo, diga, você quer um preço alto e eu quero um preço baixo. Vamos descobrir qual seria um preço justo. Quais padrões devemos usar? Ao focar em princípios justos, você pode transformar um conflito de interesses em uma meta compartilhada. Etapa 4. Invente opções para benefício mútuo. Lembre-se do exemplo das crianças brigando por uma laranja. Em vez de dividir ao meio, elas poderiam ter encontrado uma maneira de as duas conseguirem 100% do que queriam. Esse cenário destaca a importância de inventar opções para benefício mútuo nas negociações. Agora que nós assistimos o vídeo, compreendemos o que fazer para ser bem-sucedido na negociação, vamos olhar os pontos principais que foram abordados. Primeiro, separar a pessoa do problema, focar-se nas pessoas e sim no problema. Construa um relacionamento antes de iniciar a negociação. Negociar com pessoas, relacionamento se torna muito mais fácil. Concentre-se nos interesses e não nos posicionamentos. Pergunte os porquês do outro. Do que a gente falou no treinamento de vendas, a gente precisa perguntar muito para descobrir os pontos de interesse do oponente. Comunique os seus interesses também, não só fique querendo saber os do oponente. Seja justo, use critérios objetivos, se possível, antes de começar a negociação. Invente opções para benefícios mútuos. No âmago da questão está a necessidade de descobrirmos os interesses. Quando numa negociação você descobre o interesse do oponente, se torna muito mais fácil você fechar o acordo.